de hoje é: às vezes Deus permite que fiquemos sozinhos. O texto é Jó capítulo 14, versículos 7, 8, 9. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Versículo 8: se envelhecer na terra a sua raiz, e do chão morrer o seu tronco. Versículo 9: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Vou repetir. Deus aqui fala sobre Deus e o homem, a grandeza, o poder infinito do Senhor e o limite de um homem. A gente acha que por ser servo, por ser serva, por ser filho, a gente não sofre. A gente não fica com momentos, a gente não passa por momentos como se nós estivéssemos sozinhos, por causa das coisas que acontecem, perdas, problemas insolúveis, adversidades, doenças. A gente acha que é imune a isso, e nós não somos. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada homens de Deus, profetas, instrumentos em atividade, que ficaram sozinhos, se sentiram sozinhos, se sentiram como uma árvore cortada. Essa expressão é a própria declaração de Jó, como ele estava se sentindo, como ele se sentiu e o que ele passou a se sentir depois que ele teve um encontro com o Senhor. Deus pode nos levar no limite da nossa capacidade, mesmo que nós venhamos nos esforçar, tentar superar, mas Ele nos mostra que nós necessitamos depender incondicionalmente dEle, porque mesmo no limite das nossas forças, da nossa superação, a gente não consegue. Tem coisas que a gente não consegue. A gente não pode ter uma autossuficiência de dizer, não, se Deus me ajudar, eu vou conseguir, se não me ajudar, eu vou me esforçar. Não. Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Principalmente nessa esfera de extremo. A derradeira força que eu tenho, às vezes, por uma situação que eu estou enfrentando, os desgastes, elas nos levam a dizer assim, acho que não vai ter jeito. Eu só vou falar um pouquinho de Jó, depois vamos citar alguns exemplos bíblicos de homens, de mulheres que alcançaram o limite de suas forças e se sentiram sozinhos, como uma árvore cortada. A gente não pode viver uma auto-independência, uma autoconfiança que nós não venhamos a depender de Deus. Sempre dependemos de Deus, em tudo, momentos bons, momentos ruins. Às vezes Deus permite que nós venhamos a ficar sozinhos como uma árvore cortada, para que possamos entender que sempre dependeremos do Senhor. Eu nunca vi pessoas próximas a uma árvore cortada, só vê que ela está cortada e vai embora. Não tem galho, não tem fruto, não tem nada, está cortada. O que se tem, a ideia de uma árvore cortada, que ela vai secar. Lá do lado da minha casa, cortaram as árvores, elas ficaram no toco. A ideia, aquilo que saiu daquele tronco, já secou, já foi tirado, já foi queimado, mas ela está lá, secando aos poucos, porque ela está cortada.
Saiba que é no limite humano que o poder de Deus se revela e se manifesta. É no limite humano. Nós vamos caminhar pela Bíblia e ver alguns exemplos bíblicos de personagens que se sentiram impotentes diante da situação vivida, a começar por esse homem chamado Jó. Esse homem, onde estamos baseando o texto áureo desta mensagem, foi um homem que perdeu tudo que você possa pensar. Perdeu casa, seu patrimônio, seus filhos, perdeu tudo praticamente. Ele ficou no limite das suas forças, perdeu a saúde. Esse foi uma situação extrema de Jó. Mas mesmo assim, Jó, ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a si mesmo, o seu nascimento. Ele estava tão angustiado, ele estava tão profundamente abatido, que ele amaldiçoou o seu nascimento. Maldito o dia que eu nasci. Mas foi nessa situação quase insuportável que Jó pôde conhecer Deus de uma forma profunda. Às vezes Deus permite nós nos aprofundemos em todas as situações adversas, mas é nessa hora que Deus nos levanta e possamos ver quem é Deus na nossa vida. Olha só o que Jó disse no Jó 42. Todo mundo sabe esse versículo todo mundo tem isso quase que de cor. Versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Profundidade, extremo da vida dele. Ele teve uma profunda intimidade com Deus, que mudou, que virou o cativeiro dele. Ele passou por um processo que às vezes a gente pensa que a gente está passando um momento de estou sozinho, estou abandonado, estou com uma árvore cortada. Mas olha pelo lado de Deus. Deus sempre se aproveita de situações dessas para cumprir o propósito dele. Por quê? Porque a gente tem muita facilidade de depender só da gente mesmo. A gente tem um hábito, assim, se Deus quiser, mas ele vai por ele mesmo. Mesmo que Deus não queira, ele vai assim mesmo. As decisões nossas, muitas vezes, a gente coloca Deus, mas a gente faz por nós mesmos. E acha que Deus está sempre assinando lá embaixo. Existem situações que a gente enfrenta que nós não esperávamos, mas Deus permite, por causa do propósito dele. Não é porque eu tomei uma decisão equivocada, errada, não consultei a Deus, como foi com Josué, quando ele resolveu tomar Ai e não consultou o Senhor e foram derrotados, que Deus perdeu o propósito com a vida de Josué e o seu povo. Não. Ele passou por uma situação de constrangimento, porque eles saíram derrotados. Nós não somos chamados para sermos derrotados, mas somos derrotados quando nós nos tornamos independentes. As coisas começam a dar errado. Sabe por quê? Porque Deus não desiste da gente, mas também não força a nossa atitude. Ele não robotiza ninguém. Deus estabelece o caminho. Se eu vou um caminho paralelo, não estou no caminho, estou no caminho paralelo, mas não é o dele. As coisas elas acontecem, começam a acontecer e dá errado, e a gente começa a falar: por que Deus me abandonou? Deus vai falar para você, talvez você não ouça: eu não te abandonei, você abandonou o caminho, você abandonou a direção, você abandonou a luz que estava no seu caminho, por causa
de uma autossuficiência. Temos também, isso era Jó. Jó teve um encontro, teve uma mudança, teve uma transformação, tudo dobrou na vida dele, tiveram outros filhos e filhas, tudo foi dobrado, riqueza, tudo. Mas Jó chegou ao extremo de uma árvore cortada. Às vezes a gente não aguenta e é o extremo da vida que a gente está enfrentando. Mas eu preciso saber que mesmo que esta árvore esteja cortada ao som, ao vapor da água, que é a palavra de Deus, ela começa a germinar de novo. Deus, Ele é poderoso. Nunca desista por causa daquilo que está dando errado para você, daquilo que parece, Deus, aonde que eu errei, aonde que eu falhei, por que está acontecendo isso? Você pode até perguntar, mas prossiga, continue na sua caminhada, na sua jornada, porque Deus sabe o limite das suas forças, e na hora que você estiver no extremo da sua força, das suas forças, Ele se manifesta. Ele vai estar estendendo a mão para você. Temos também um exemplo de um homem que foi chamado de amigo de Deus, mas ficou no extremo das suas forças. Esse homem se chamava Abraão, que foi testado até no limite de suas forças, extrema, na sua estrutura emocional. Abraão foi testado no aspecto emocional dele de uma forma extrema, quando ele levou 25 anos para ter um filho legítimo dele e de Sara, e depois de alguns anos Deus pede esse filho como sacrifício. Eu não sei o que passou na cabeça, no coração de Abraão, porque 25 anos de espera, e depois de alguns anos Deus o pede para sacrificá-lo, para ofertá-lo. Mas foi através dessa prova que Abraão enfrentou, que Deus lhe revelou quem ele é na vida dele. E ele expressou para Deus o que Deus significava para a vida dele. Ele disse para ele: sou eu que vou prover todas as coisas. E Abraão sabia disso. Quando o seu filho, na subida lá para o Monte Moriá, o seu filho disse: pai, está aqui o fogo, o cutelo, a lenha, a corda, mas cadê o cordeiro? Ele disse: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Do limite das suas forças, Abraão não abriu mão da sua fé em Deus. Se o filho morresse, ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo de uma forma que ele não sabia, mas ele não abriu mão de exercer aquilo que Deus havia pedido para ele. Esses momentos extremos que às vezes Deus pede para a gente às vezes recua, mas Deus só vai pedir para quem não recua. Se você é uma pessoa de facilidade para recuar, não pense que Deus vai te pedir alguma coisa. Deus pede somente para aquele que não está disposto a recuar, porque Deus não quer perder ninguém. Deus quer salvar. E Deus não vai fazer com que você se afaste, você desista por causa de um pedido dele. Por isso que nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, na graça de Deus, na unção de Deus, no poder de Deus, para que quando Ele fizer algum tipo de pedido, eu tenha forças para não sair do lugar, para não desistir, porque eu sei que Deus vai prover uma saída, uma solução.
Deus vai mudar a minha história. No Gênesis capítulo 22, versículo 9 diz assim: chegando ao lugar que Deus havia designado, Gênesis 22, 9, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Nossa, que coisa mais dolorosa é pegar o filho, botar a lenha e amarrar o filho. Eu não sei como você faria. Abraão amarrou o filho, deitou a lenha e amarrou o filho e preparou o seu cutelo. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele com o cutelo na mão, ele diz: eis-me aqui, estou aqui para imolar. Tu não pediste meu filho, tu me deste, agora tu está pedindo de volta, eu estou devolvendo. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Esse monte ainda existe. Muitas vezes a gente precisa desse monte, e se a gente acha que não precisa, Deus nos leva para lá, porque o Senhor proverá. É Ele que conduz a nossa vida, Ele que controla a nossa vida, é Ele que nos fortalece. E às vezes nós somos fortalecidos pela dor. A dor às vezes nos fortalece, e Deus às vezes promove a dor, deixa você sentir bastante dor para você se fortalecer nele. Ah, mas eu não entendo Deus. Não precisa entender, é Ele. Deus não está aqui para você entender, você tem que entender da palavra dele, mas o que Ele faz, você não precisa entender. No momento da sua maior prova, Abraão pôde conhecer o que era ser inteiramente dependente de Deus, vendo assim a fidelidade de Deus em sua vida. Às vezes nós precisamos, no momento da sua maior dor, Abraão conheceu o poder provedor do Senhor. E eu estou só colocando, você vai refletir, você que vai pensar. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas às vezes a gente sente dor para a gente conhecer o Senhor. Às vezes Deus permite a dor para eu entender que Deus é que cuida da gente. A gente glorifica Ele, louva o nome dEle quando não está tudo bem. A gente grita, dá os pulos, porque está tudo tranquilo, mas deixa doer. E quando começar a doer, o que é que você vai fazer? Você vai ficar acabrinhado, para baixo, assim como Jó ficou. Jó ficou arrasado. Jó não ficou erguido, Jó ficou arrasado. Jó estava buscando entender. Depois ele vem, recebe 3 amigos que por um tempo choraram com ele, depois começou a julgá-lo. Deve ser a mão de Deus sobre você, você deve estar em pecado. Quando a gente está passando um momento difícil, nós somos julgados pelos amigos.
Os amigos nos julgam quando a gente passa um momento de dor. E Deus não quer que você e eu sejamos amigos para julgar, mas para estar junto. E a gente precisa de amigos abençoadores e não julgadores. E quando a gente está passando nosso momento de adversidade, temos muita gente para julgar e pouca gente para interceder. Outro personagem bíblico tinha por nome Moisés, que estando diante do Mar Vermelho sem saída e sem esperança, ele viu o poder de Deus abrir o Mar Vermelho e salvar de uma forma sobrenatural o povo dele, o povo de Deus. Situações extremas. Moisés tinha que dar conta daquele povo. Ei, você tem que dar conta da sua família. Você tem que dar conta da sua família. Eu tenho que dar conta da minha família. Moisés tinha que dar conta daquele povo. Mas ele disse para Deus: Senhor, o que eu faço agora? Atrás tem o exército de Faraó, diante tem o mar, e o povo está aqui. Nós vamos sucumbir. E o povo enchendo a cabeça de Moisés: e aí, Moisés, vamos morrer aqui? Antes estivéssemos lá no Egito, pelo menos a gente estava sofrendo, mas estava vivo. Agora a gente vai morrer aqui. E Moisés estava na angústia da sua dor, porque ele não estava dando conta daquilo que estava diante dele. Ele não sabia o que fazer. O povo não sabia guerrear, o povo não sabia lutar. Não havia exército, haviam escravos que haviam sido libertos. Ei, o diabo sabe quando você e eu somos libertos, mas não somos guerreiros, não somos soldados. E ele nos encurrala, ele nos aperta, ele nos assusta, ele nos assola. Sabe por quê? Porque a gente não sabe lutar, porque a gente não sabe guerrear. A gente sabe que é livre. Aquele povo era livre, mas não sabia guerrear. Eles só sabiam reclamar. Por isso que você precisa e eu precisamos treinar para compormos um exército poderoso. Soldado que ora, soldado que medita, soldado que treina para ele e para a guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra e às vezes nós ficamos reféns de tudo porque nós somos libertos, mas não somos soldados, não somos guerreiros. E aquele povo, eles não sabiam lutar, eles não sabiam se defender, eles só estavam lamentando. Moisés respondeu ao povo no versículo Êxodo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais o tornareis a ver. Sabe por que ele disse isso? Porque Deus disse para Moisés assim: Moisés, por que você clama a mim? Usa o que você tem na sua mão. Esse povo vai passar, estende na direção do mar, e aí a provisão vai acontecer. E quando Moisés ouviu essa palavra, ele se encheu de coragem, e aí ele se virou para o povo e disse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento. E ele disse: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos
de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés não colocou o bastão na água, o bordão, ele só dá direção. O mar se abriu na direção do bordão. Deus mandou o livramento, mandou a provisão. E o povo estava reclamando, o povo estava com medo. Sabe por quê? Porque não sabia guerrear, não sabia nadar, não sabia nada. Era um mar agitado. Mas Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. Árvore cortada. Não sabia o que fazer. A árvore estava cortada. Quando Moisés percebeu que não havia mais nada que pudesse fazer, Deus manifestou o seu poder e agiu de uma forma sobrenatural. E o povo passou pelo mar a pé enxuto, porque Deus é um Deus de milagres. Outro personagem bíblico tem por nome Elias. Foi profeta, mas ele viveu uma situação extrema na sua vida. Sentiu-se como uma árvore cortada. Ele estando sem forças, ele pediu a morte. Mas ele foi sustentado por Deus, recebendo do Senhor um novo propósito. Lá no livro de 1 Reis, no seu capítulo 19, no versículo 4, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Elias, caminho de um dia. Elias caminhou um dia inteiro, em fuga, angustiado, com medo, desesperado, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Só algumas coisas importantes para a gente analisar. Está no lugar extremo, não para de orar, não para de meditar. Quando aqui fala sobre pão e sobre água, fala sobre palavra no contexto de hoje, sobre oração. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de meditar, pare de reclamar. Elias reclamou, deu sono e foi dormir. Desanimado. Quando a gente está desanimado, a gente só pensa em dormir. A gente só pensa em ficar deitado. Elias pediu a morte. Não dá mais para mim. E aí dormiu, estava cansado, sem motivação, sem perspectiva. Ele dormiu. E aí o anjo o despertou e disse: levanta, come. Ele levantou, viu pão cozido na brasa,
água, comeu, bebeu e voltou a dormir. A pessoa que está assim no limite das forças, ela só pensa em dormir. Quando você vê, fulano, nossa, fulano não sai da cama, você pode contar, está no limite das forças. E ele voltou a dormir. Dormiu. E o anjo levantou de novo e disse: Elias, levanta, come, porque a jornada vai ser longa. Você precisa comer e precisa beber. Ele comeu e bebeu. E a palavra de Deus diz que com a força daquela comida, tanto na primeira fase quanto na segunda, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E foi até o monte Horebe. Deus te leva para longe, para você ter um encontro com Ele. Te leva para a situação de árvore cortada, para Deus mudar a sua história. Mesmo Elias estando no limite da sua exaustão, Deus o fortaleceu e renovou a sua missão. Quando ele estava lá na caverna, Deus se manifestou, houve vento forte, houve chuva, houve uma série de situações de uma brisa. E aí Deus perguntou: Elias, o que fazes aqui? Elias deu a sua justificativa. A gente é cheio de justificativa, gente. É como se Deus não soubesse de nada. A gente faz uma justificativa para simplesmente aliviar aquilo que a gente está passando, a gente está vivendo. A gente justifica. Mas Deus olhou para ele e disse assim, no versículo 15: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael. Nova missão para Elias: rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, e Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel para teu governo 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Elias foi ajustado. Tem coisas da nossa vida que a gente tem que ser ajustado. Deus quer ajustar o seu povo. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. A gente está vivendo uma inversão de valores. Hoje existem pregadores, líderes, popstars. O Senhor parece que ficou em segundo plano. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em todas as situações. É Ele quem fala, é Ele quem age, é Ele que manifesta o poder, é Ele quem perdoa, é Ele quem salva, é Ele que reveste a autoridade e unção, é Ele que muda a história, é Ele que nos dá uma direção, é Ele que dá uma missão para a gente exercer, que a gente fica correndo atrás dessas coisas. Não. E aí a gente entra no limite das nossas forças. Aí, por que Deus permite? Porque Ele não te exige nada. Ele quer que você e eu façamos a vontade dEle. Vontade de obedecer, vontade de submeter, vontade de sujeitar. É isso que Deus quer. A Deus a quem servimos conhece o limite de nossas forças, e a sua palavra se cumpre quando Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Mesmo que você se sinta como uma árvore cortada, Deus não deixará você. Deus não vai desamparar você. É projeto dEle, é plano dEle, é propósito dEle. A gente diz: ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Propósito dEle. Mas eu estou perdendo tudo. A árvore
está sendo cortada, mas ela não vai secar, porque o brotar ao cheiro das águas vai dar ramos de novo, as coisas vão acontecer de novo. Mas você, às vezes, e eu, às vezes, passamos por momentos que nos sentimos como árvore cortada. Quando nós tivermos limite às nossas forças, não desista, porque o propósito de Deus ainda não chegou ao fim. Elias pensou em desistir, diz: você ainda tem uma missão a fazer. Ele preparou um profeta, diz: unge Eliseu que vai ser o profeta no teu lugar. Mas ele pensou que já estava o fim, não era o fim. Depois que ele fez tudo aquilo que Deus designou para ele fazer, Eliseu estava com ele. E aí Deus honrou a vida de Elias. Ele fugiu. Elias trouxe uma justificativa por aquilo que ele achava, e Deus tratou ele com uma saída de honra. Deus mandou uma carruagem e um vento para vir buscá-lo. E quando essa carruagem veio, o vento veio e tomou Elias. E Elias deixou a capa cair. E Eliseu pegou aquela capa. E houve uma unção dobrada, porque Eliseu pediu: eu quero a unção dobrada que está sobre você. E houve uma unção dobrada. Mas Elias cumpriu a missão. Teve um momento de árvore cortada, pediu a morte. Deus não ouviu a sua voz. Deus cumpriu a sua missão, mudou a história de Elias. E eu quero dizer para você que Deus faz isso, continua. Esse Deus é o mesmo. Elias já foi embora, Moisés já foi embora, Abraão já foi embora, Jó já foi embora, mas Deus continua vivo, e Ele é o mesmo, o Deus que agiu na vida de Jó, na vida de Moisés, na vida de Abraão, na vida de Elias. E este Deus que está aqui é o mesmo Deus. O propósito de Deus é fazer com que o nome do Senhor, o nome dele seja glorificado, seja exaltado. A árvore cortada, ela vai acontecer, mas ao broto das águas vai se levantar. Deus é especialista em renovar forças. As forças que estão se esvaindo. Prossigamos nessa caminhada pela Bíblia. É só mais um exemplo. Não falar sobre só a viúva de Sarepta, ou algumas traduções bíblicas falam Serepta. É Serepta ou Sarepta? Essa viúva estava prestes a morrer de fome, mas ela experimentou o milagre da provisão, vinda por intermédio desse mesmo profeta Elias. Ela estava com seu filho, lá no primeiro Reis 17. Ela foi buscar água, um pouquinho de graveto, para fazer a sua última refeição. Quando Elias chegou até ela, disse: eu preciso de água. E havia uma escassez por 3 anos, ou um pouco menos, e ele pediu água. E quando ela olhou para ele, ela estava pronta para pegar água, e ele disse: mas também quero comida, eu quero. Mas ela disse: olha, eu não sei se eu vou poder. Eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para fazer o alimento para mim e para o meu filho, para a gente esperar a morte. Ele disse assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela disse: nada
há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e me traz aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor. Ele já colocou o nome do Senhor. Porque assim diz o Senhor, diz Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus estabeleceu através do profeta Elias que não ia faltar azeite nem farinha até o dia que voltasse a chover, e não sabia quanto seria. Foram 3 anos e meio sem chuva. Elias foi sustentado por esta viúva. Quando Elias estava lá perto de um riacho, o riacho secou, disse: vai, porque tem uma viúva que vai te sustentar. Deus estava preparando tudo. Deus sempre está uma direção certa. Mesmo a gente acha que é loucura, mas uma viúva que não tem o que comer, vai lá que eu vou dar o sustento, eu vou fazer um milagre na vida dela e vou fazer um milagre na sua vida. Deus faz coisas poderosas. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Esse muitos dias até voltar a chover. Da panela da farinha, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Árvore cortada, ao cheiro das águas, vai florescer. Quando tudo parecia perdido, para essa mulher, Deus fez o impossível acontecer. E uma segunda viúva, aí já no tempo de Jesus. Podemos ver a história de uma outra viúva, a viúva da cidade de Naim. Tem gente que acha que o marido dela chamava Naim. Naim era cidade, irmãos. Ela não tem nome. Ela era da cidade de Naim, que chorava pela morte do seu filho. Essa mulher pôde ver Jesus restaurando a vida do seu filho, quando tudo parecia perdido. Árvore cortada. Lucas 7, já vou terminar. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Como é que não chora? A perda de um filho. Como é que a gente não chora? E ele disse: não chores. Talvez ela não tenha entendido o que ele estava querendo dizer com isso. Talvez ela tenha olhado para o olho, para o rosto dele e disse: mas como não vou chorar meu filho? Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te ordeno, te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Árvore cortada, ao cheiro das águas, ao cheiro de uma palavra: levanta-te. A gente espera muito, ouvir muito. Se Deus te falar uma palavra,
é o cheiro das águas que vai mudar a sua história. Saiba e acredite que no limite da dor e da perda, Deus sempre traz a solução. E é exatamente o que aconteceu com essa viúva. E por fim, eu quero dizer para você que este Deus continua o mesmo. Eu não sei eu não sei porque Deus mandou essa palavra para nós, né? Talvez eu esteja como uma árvore cortada, talvez alguém aqui esteja como uma árvore cortada. A gente é muito fácil, tem muita facilidade de disfarçar. A gente disfarça, não, está tudo bem, por dentro está tudo despedaçado. A gente está rindo, tá? Mas por dentro está tudo, só tem uma árvore cortada. E a gente às vezes está no culto, a gente fica assim, sentado ou em pé, no louvor, ou no momento que a gente está ouvindo, e a gente fala assim, caramba, é tudo tão bonito, mas dentro de mim está tudo despedaçado, está uma árvore cortada. E aí Deus testa a nossa fé. Deus nos leva para o seu monte de Deus. Eu vi que Moisés, olha só, Moisés ele estava apacetando as ovelhas do seu sogro. E aí ele deparou-se com uma sarça ardente. E o anjo do Senhor falou com ele. A gente viu que Moisés estava cuidando daquilo que não era dele. Havia uma sarça que estava lá. O fogo era fogo de Deus. O anjo era do Senhor. A única coisa que Moisés tinha eram sandálias. E Deus disse para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Tem momentos que Deus nos pede total entrega. A gente tem que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos realizando. É seu? Isso aí é seu? Você está cuidando para quem? Você está fazendo para quem? Você está pedindo para o anjo? O anjo não é seu, o anjo é do Senhor. Quando você estiver diante de Deus, eu estiver diante de Deus, tira as sandálias. Porque é Ele e você. Sem tudo, nada que você tem, nada que eu tenho, nada que eu já fiz, nada que eu estou fazendo. Quando você está diante dele, o que vale é você e ele. Deus vai mudar a história, mas é você e ele. Saber quem você é. Que você e eu não temos nada. Nós temos a salvação, que ninguém pode tirar. Tudo que a gente usa, tudo que a gente faz não é nosso. Deus deu pra gente administrar, cuidar, mas nada é nosso. Mas eu preciso viver cuidando daquilo que Deus me deu sem ser meu, preservando aquilo que Deus me deu para preservar, mas não é meu, para que Deus possa mover com a nossa vida de uma forma poderosa.